eu falava assim, Nelson, o Bahia está encontrando a maturidade na forma de jogar, Ju. O Bahia foi ontem um time maduro, que soube entender o que é que o adversário estava lidando, soube reagir a essa proposta do adversário. Demorou uns 10 minutos, Nelson, para entender. Depois que entendeu, começou também a tocar a bola, a pressionar a saída do Atlético. E perceba aquilo que eu falei segunda passada, Ju, sobre o Atlético. Toda mão que o Atlético é pressionado, ele cede espaços defensivos. Toda mão que o Atlético é pressionado, cede espaços defensivos. Cedeu. O Bahia poderia ter chegado a 1-0 antes do Atlético. Ele teve aquele chute fraco, teve uma cabeçada e teve o toque do Tassiano. Foram 3 oportunidades. O Atlético só teve depois a do Paulinho, que ele bate no único vacilo de Juba / Canu, porque eles permitem um 1-2. Os dois foram no 1 e esqueceram 2. E aí permitiu o Paulinho dominar e bater. Mas ainda assim acossou o Paulinho, não deixou ele bater limpo, claro. Acossou é antigo. É da nossa época. Não é do meu tempo. Da nossa época. Você pode traduzir? Apertou, atrapalhou, né? Tirou tempo dele de reação, fazendo com que o Marcos Felipe se posicionasse a tempo de fazer a defesa. A rigor, o Atlético teve 2 chances, o Bahia teve 2 também. Então, assim, o Bahia fez para mim um jogo maduro, um jogo que cada vez mais nos qualifica a dizer que em mantendo essa forma de jogar, esse jeito de jogar, a possibilidade de conquistar coisas grandes é cada vez maior. Vai conquistar? Não sabemos. Como eu digo sempre, Ju, não estudei futurologia. Já estudei muita coisa, menos futurologia. E a briga do Rogério, briga no bom sentido, é manter os pés no chão, dobrar o trabalho, a qualidade, não é o volume, né? Porque a equipe, quando ela vai acertando, todo mundo fica satisfeito. E todo mundo quer que aquilo seja mantido, porque você tem prêmio quando você vence os jogos, né? Todo mundo ganha mais, todo mundo fica mais alegre. E a equipe vai gerando uma sinergia, vai gerando confiança. O Depena entrou muito bem, esqueci de falar, né? Que pena que ele não estava à disposição contra o CRB. Tudo que o treinador quer é o que aconteceu. O Depena faz o passe para o Estupiñán, que segura, toca para o Ademir e ele faz o gol. Os 3 que entraram, né? Isso. Então, na transmissão, assim que adorei ontem, que pela primeira vez a Poderosa, eu acho que não tinha muita gente, fizeram muitos jogos, e aí escalaram nordestinos para fazer o Cabral Neto, que é de Recife. Ele comentou bem, Cabral Neto. Ele comentou, Ju, o jogo. Ele não comentou camisa. E o que ele falou, eu concordei em tudo que ele falou, porque assim, foi um jogo agradável de ver. Sim. O jogo Bahia Atlético, apesar daquele momento estar 0-0, quando ele falou isso pela primeira vez, era um jogo de 0-0, Ju, agradável aos olhos. De poucas oportunidades para a qualidade do jogo. Porque a disputa era os sistemas defensivos estavam se sobrepondo aos ofensivos. E isso foi legal. A alternância de peças no tabuleiro de xadrez fez com que o jogo, mesmo truncadinho, mas foi um jogo gostoso de se ver. E o Atlético faz uma coisa que poucas equipes fazem, né? Você vê que a maioria das equipes, o Bahia é uma delas, faz a circulação de bola, mesmo rápida, de pé em pé, né? Você ele faz de longe. Eles invertem. Bola rasante. Não é bola viajada, não. Isso. E aí pega você... Mas foi a chave para o Bahia no final do jogo. O Bahia cresceu a possibilidade de vencer o jogo justamente no final, porque o Atlético cede esse espaço no afã de querer ganhar. Teve uma chance de ouro com Vargas, mas cedeu 3. Tem o lance da falta, que era para ter expulsado o jogador do Atlético. O lance da falta é um contra-ataque de 4 contra 2. Se os dois não fazem a falta, Ju, o Bahia sairia com 4 contra 2 e poderia sair ali o gol da virada do Bahia. Jogou bem. E assim, você olha para esse time do Atlético, é uma equipe fantástica, né? Então, é um resultado você viu que as é para ser Ju? celebrado. Não, quando você olha para o banco, aí entra Pedrinho, Allan Kardec e Vargas. Peraí, velho. Sensacional. Mas aí Vargas é um mito da seleção chilena, da geração de ouro do Chile. Impressionante. Um treinador tem um banco daquele, mas eu vou voltar um comentário aqui do Ivan Santos. Ele fala sobre o Depena estar pedindo passagem no time, né? Sobre a possibilidade de botar o Depena no lugar do Cauli. E aí, eu vou levantar essa bola aqui para vocês, porque o torcedor é engraçado. Quando o time não está bem, né? Alguém tem que sair, né? Quando o time não está bem, ele quer tirar ninguém presta, tal. O Bahia está ganhando. Os resultados estão aí, né?
E claro, tem jogador que oscila e tem jogador que não está mostrando aquele futebol que a gente sabe que ele pode demonstrar, né? Vai um jogo mais ou menos, o outro nem tanto. E aí o torcedor já está falando do Cauli, está falando do Tassiano, né? Algumas peças aí. Então eu queria ouvir de vocês uma explicação que eu acho que deve seguir a minha linha de raciocínio, né? Em relação a essas substituições, e o torcedor entender que hoje o Bahia tem um elenco. E o time titular, ele se estende para o banco de reservas, né? De jogadores que estão entrando e melhorando a qualidade, fazendo uma variação tática importante, né? E o Rogério não pode perder isso. Perfeito, Ju. A sua colocação preenche exatamente. O Everton Ribeiro tem 2 cartões. Daqui a pouco ele vai tomar o terceiro. O Depena vai jogar. A característica do Depena não tem nada a ver com a do Cauli, para fazer a função que o Cauli faz. O Bahia joga num 4-4-2 com o losango no meio, né? Que tem o Caio, pelo lado esquerdo o Jean, pelo lado direito o Everton. O Cauli é o homem da ponta desse losango mais adiantado, que encosta nos 2 atacantes. Sem a bola, esses atacantes vêm e o Cauli fica como um falso 9. Mas com a bola ele é um meia que flutua. É uma região do campo muito mais difícil de jogar do que onde joga Depena, onde joga Everton. Porque você recebe de costa ali, tem muita pressão, está tudo compacto, pouco espaço. É natural que ele perca mais bolas do que os jogadores que vêm de trás, né? Cabe a ele sair um pouco para o lado do campo, que você ou puxa a marcação e o passe entra limpo para outro jogador que infiltrar, ou você recebe com um pouco mais de conforto. Ele tenta fazer isso. E as melhores jogadas dele foi quando ele entendeu que tinha que vir pro lado. Tem uma que ele consegue dar uma caneta em um espaço curto, sai em contra-ataque, dá um lançamento pro Everaldo. Ele está muito mais caçado do que ano passado, muito mais visado. E você viu que o Atlético fez esse rodízio. E bateu firme. Bateu firme em Everton, bateu também nele, bateu também em Jean Lucas e quase bate. Tinha jogadores sul-americanos ali, né? Que tem essa característica de chegar mais duro, mais junto. Faz parte do futebol. O que mais tem sido interessante, Nelsinho, é ver que o que a gente fala aqui de teoria está sendo mostrado na prática a cada jogo. Você não pode... acho que foi o Tite que disse que time que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. É por aí mesmo. E aí teve um outro estudioso que diz assim, quem ganha campeonato é elenco. Ampliou o conceito. E ganha campeonato. Hoje você tem 16 jogadores. 17 jogadores. Por quê? Estupião está sendo usado, tem funcionado. Tem funcionado. Na proposta em que ele entra. Não é todo jogo, mas na que entra ele funciona. Ratão, na proposta que tem entrado, tem dado respostas. Ademir, Biel, já falamos 4. Depena 5, Rezende 6. Então estamos falando de 17 jogadores. E quando as coisas estão boas, Bará? Esqueci alguém aí, tem alguém que eu esqueci aí. Oscar, Ratão, Biel, Ratão e Ademir. 4. Depena, Rezende, tem um outro que tem entrado, rapaz. Depois eu lembro. Então, assim, tem esses que tem entrado, foi para 17. Mas, por exemplo, você tem um Gilberto que é de confiança. Ele vai jogar. Dificilmente ele vai jogar mal. Entendeu, Ju? Você tem no banco um Cuesta, 19. Então, quando você tem 19 peças de confiança, 20 peças de confiança, você passa a ter um elenco que lhe dá a condição de, pelo menos, se vai chegar outra história, mas de brigar por coisas grandes. Porque você tem 20 peças, 21 peças. E quando a fase tá boa, Bará, você vai em algum bem momento mais longe, precisar do Marcos Vitor. Ele vai funcionar, porque 10 leva 1. Entendeu? Agora, quando você está em má fase... 1 não leva 10. Não, 6 já não consegue levar 5. Mas 9, às vezes, você bota 2 jogadores até jovens, eles conseguem... Deixa eu só dar 2 avisos. Eu quero aproveitar mais uma vez para reforçar o pedido de inscrição. Tá? Você se inscreve, ativa a notificação para saber quando vai começar, a hora certa que vai começar nos acréscimos. Já vou dar a pista, hein? Toda segunda às 20. E também... deixar o like. Pode empurrar o dedo, que é lá ele, é no YouTube, não é comigo. Então empurra lá o dedo com vontade.